Boa noite. Estamos iniciando mais uma live. Tá tudo certo com o som? Vocês estão conseguindo me ouvir? Não sei se o som tá certinho aí ou não. Boa noite. Obrigada por me falar. Tá tudo certinho. Na nossa live de hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa aula sobre conhecendo a si mesmo, né? Falando um pouquinho de identidade, de propósito. E hoje nós vamos ter também uma convidada especial, que é a Daniela. A gente vai estar falando, ela vai estar se apresentando um pouquinho. Nós vamos estar compartilhando sobre o assunto que é tão importante, né, para esse tempo, que está dentro de identidade e personalidade, que é sobre rejeição e comparação, né? E talvez você possa estar se perguntando, né, o que isso tem a ver com o seminário, né, sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Aguardando um pouquinho aqui, daqui a pouquinho a Dani vai estar chegando também. A Dani já chegou. Boa noite. A paz, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. E o nosso tema de hoje, né? E estava até aqui compartilhando um pouquinho com o pessoal. O que será que tem a ver, né? Nós tratarmos de rejeição, comparação dentro de um seminário que a gente está trabalhando a palavra de Deus. Muita gente acha que isso não tem nada a ver, né, Dani? Mas tem. Finalizar, né? Então, Dani, boa noite. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre você, pode ficar à vontade. Obrigada, Sabrina. Primeiro quero agradecer, né? A bênção de estar aqui. A Sabrina é uma querida, gente, é minha amiga assim, de oração, né? Sabrina é amiga de cafés e orações, graças a Deus. E eu fiquei muito feliz e honrada, não me senti honrada por ter sido chamada para falar aqui, né, no seminário. Então, assim, vamos lá. Bom, meu nome é Daniela, como vocês estão vendo, né? Daniela Cremonês. Eu trabalhei em educação por muitos anos, sou professora, né? Hoje, atualmente, eu tenho trabalhado na área de psicanálise e terapia cristã. Então, assim, realmente esse tema, né, que a Sabrina trouxe tem tudo a ver, né? Porque está falando sobre uma área que na terapia a gente trabalha bastante, não é? Mas também falando da palavra, né? Que não tem como separar. A verdade é essa, né? Na medida em que a gente vai estudando, a gente vai percebendo que não tem como separar, não é? Verdade. E dentro desse seminário, só para o pessoal entender, né, um pouquinho do contexto, por que ele é construindo a minha vida em Deus? Porque a gente entende, né, Dani, que a nossa vida no Senhor, ela diz respeito a todas as áreas. Exatamente. A gente não pode separar, né? Nós somos seres materiais, espirituais e também psíquicos, né? A nossa alma, tem uma alma morando dentro do nosso corpo. Exatamente. E o Senhor que nos fez assim. E quando uma parte, né, desse ser humano que nós somos não vai bem, a gente vê que várias áreas da nossa vida elas são afetadas também, inclusive a nossa vida espiritual, né?
Porque para a gente viver o propósito do Senhor, a gente precisa ter muito bem afirmado quem nós somos nele, né? É claro que a gente não vai estar 100% bem todo dia aqui nessa terra, né? É Isso verdade. só na glória com o Senhor. Mas eu creio que o Senhor quer que nós tenhamos uma vida abundante aqui É também. verdade, com E certeza. esse tema, né, sobre saber quem a gente ele vai trazer um pouquinho dessa questão para a nossa vida, para a gente estar bem, sabendo quem a gente é no Senhor, né, construindo de fato todas as áreas da nossa vida no Senhor. Então, eu Verdade. creio que a Dani vai contribuir bastante aqui nessa live hoje, porque ela tem estudado sobre esse assunto, né? Vai ter aí, claro, o olhar, porque ela é cristã também, é filha do Senhor, né? Mas vai ter esse olhar também da psicanálise, daquilo que ela vem construindo e estudando. E para a gente iniciar, Dani, eu queria que você pode falar, né, começar aí falando um pouquinho sobre a definição, né? Eu até inverti aqui um pouquinho no cartaz, eu acho que no cartaz eu cheguei a inverter, não tenho certeza, mas Uhum. no plano original estava comparação e rejeição. É. Mas se a gente parar para analisar, acho que a ordem aí dos fatores, né, Dani? Muitas vezes a rejeição ela vem antes da É. comparação, né? Mas aí eu vou deixar para a Dani falar. Então, não, definir um pouquinho o que seria a rejeição, assim, no olhar da psicanálise ou de acordo assim com o que você tem estudado, Dani? Então, vamos lá. Na verdade, aqui as duas não andam meio que de mãos dadas, né? Uhum. Então, deixa eu só baixar aqui um pouquinho o volume, senão dá eco. Então, assim, na verdade, as duas, elas caminham meio que de mãos dadas, né? A rejeição e a comparação. E interessante que eu tinha colocado, de fato, no meu esboço aqui, a rejeição primeiro. Aí, como eu vi lá que estava a comparação, eu fui para acho bom, não importa. Mas vamos lá, né? Então, o que que acontece? Na verdade, Sabrina, assim, a rejeição é uma das dores mais profundas que a gente pode ter, que a pessoa tem, né? Existem várias feridas que nós podemos ter, várias dores, mas a rejeição, ela é uma das mais profundas que a gente pode ter, né? É, e o que que acontece? A rejeição, ela afeta diretamente o nosso senso de identidade, né? E por quê? É muito interessante, né? Por quê? De acordo com a psicanálise, né, ela nos afeta porque a nossa mente vai ter uma dificuldade de processar essa dor, né? E em relação à Bíblia, na verdade vai afetar o entender, né, como que a fé pode restaurar essa dor, né, nos restaurar né, nos tirar desse lugar de dor e nos restaurar, né? Então, assim, a rejeição, ela funciona como eu a gente tem, na verdade, Sabrina, todos nós temos desde pequenininhos, isso a gente vai falar tanto em relação à rejeição quanto à comparação. Todos nós, desde pequenininhos, nós temos uma questão que é muito como é que se fala? De receber a validação do outro, a aprovação, né? E aí, nesse sentido, então, eu vou até começar aqui falando primeiro pela comparação, para depois ver o que é rejeição, tá? Quando a gente nasce, a gente começa a se entender por gente, né? Então, o que que acontece? A gente começa a aprender e a gente vai moldando, né, o nosso desenvolvimento através da comparação, ou seja, a gente vai olhar como que os nossos cuidadores, as pessoas ao nosso redor, como elas fazem, e a gente acaba comparando. E a gente começa a imitar no sentido de alcançar essa validação, essa aprovação, tipo, tá vendo, papai, tá vendo, mamãe, eu estou fazendo isso, eu já sei fazer igual, né? E a gente vai esperando essa validação. E no decorrer da vida isso vai acontecendo, mas a gente vai detalhar mais sobre isso quando falar da comparação. O fato é que quando a gente tem essa expectativa no outro, não é? E essa expectativa não vem, a gente pode se sentir rejeitado, não é? A rejeição, ela vai causar dores profundas mesmo. Agora, o que que acontece, né? Nós, como seres humanos, nós somos seres nós somos seres de linguagem e afeto. Então, nós temos essa questão que nós precisamos da comunicação e precisamos do afeto também daqueles que estão ao nosso redor, né? E o que que acontece? E nós nascemos dependentes totalmente desse amor, né? Do amor daqueles que nos cercam.
E o que que acontece? Com essa necessidade vem junto o medo de ser abandonado, entendeu? O medo de ser rejeitado, né? Isso vem junto, né, lado a lado, né? E isso por quê? Justamente nós temos essa necessidade, e é importante trazer aqui, Sabrina, que a rejeição ela pode acontecer, a gente vai detalhar daqui a pouquinho, mais um pouquinho, ela pode acontecer de forma externa, ou seja, as pessoas realmente nos rejeitam, ou ela pode, às vezes, acontecer da percepção da pessoa. A pessoa percebeu, ela achou, não necessariamente houve a rejeição, mas ela pode ter tido uma percepção dessa rejeição, de acordo com como ela estava ou como as pessoas estavam. Não é? Então, por exemplo, quando a gente chega num lugar, você chega, vai encontrar os seus amigos, né? Ou então chega na igreja, vai cumprimentar as pessoas. E aí você chega lá, e aí a pessoa, você cumprimentou um amigo, e esse amigo só cumprimentou, mas não reagiu de forma simpática, não veio te abraçar, não expressou afeto, a gente já pode achar, meu Deus, o que que aconteceu? Me rejeitou. Inconscientemente, talvez, mas já vai bater assim, nossa, o que que aconteceu? O que que eu fiz de errado? O que que aconteceu? Por que que o fulano não falou direito comigo? E às vezes isso foi uma percepção da pessoa, porque o fulano não rejeitou. Às vezes ele está com dor de cabeça, está passando mal, né? Estava preocupado, e aí não conseguiu expressar aquele ânimo todo porque a cabeça estava em outras coisas. Mas a pessoa teve essa percepção, entendeu? Uhum. Então isso pode acontecer, né? O que que acontece, né? Do ponto de vista da psicanálise também, a rejeição ela pode surgir de uma ferida narcísica. E aí, o que que é a ferida narcísica, né? O que que é o narcisismo, Sabrina? Na verdade, é, o narcisismo, para a psicanálise, não é o transtorno de personalidade narcisista, que todo mundo fala por aí. Ah, fulano é narcisista. Não, o narcisismo para a psicanálise é outra coisa. Não tem nada, só tem um nome parecido, mas não significa a mesma coisa, né? E o que que seria uma ferida narcísica e o que que é o narcisismo? O narcisismo na psicanálise está falando do amor próprio, né, que vem lá da mitologia grega, Narciso, que ficava se admirando, né? Então, o narcisismo para a psicanálise, ou seja, o seu ideal, você admira o seu ideal de eu, né? Da forma como você se ama e se admira. E o que que acontece? Quando a pessoa se sente rejeitada, há uma ferida nesse ego. A pessoa ela vai se sentir ferida, né? E aí a gente chama isso de ferida narcísica, ou seja, o meu ego ficou ferido. Né? Então, isso acontece, ou seja, nós construímos um ego, não é, com esforço danado para parecer legal, para parecer simpático, atraente, e aí quando isso não traz um retorno, às vezes a gente se sente rejeitado e machuca o nosso ego. Né? Então, Agora, você citou o exemplo, né, de quando uma uhum, pessoa chega na igreja e às vezes ela não uhum, foi cumprimentada da forma que ela esperava. Para a pessoa ter essa percepção, geralmente é porque ela já passou por uma rejeição ou na sim, infância, né? sim. Porque parece assim que é mais aquela raizinha da rejeição gritando. Ela já É, teve essa experiência de rejeição e parece que ela vai carregar aquilo pela vida dela. E às vezes aonde ela chega, qualquer movimento ali que lembre a isso, rejeição, ela já vai se sentir é, rejeitada. É isso isso. mesmo? Porque ela vai desenvolver uma hipervigilância, ou seja, ela vai estar atenta, como ela já sentiu aquela dor, onde ela chega, ela já fica, na verdade, inconscientemente, já espera aquela dor, entendeu? Então, aí, qualquer coisinha vai sinalizar como se fosse, e não necessariamente é, entendeu? Mas é E interessante você falar isso. o cérebro, ele fica, eu estava até dando uma estudadinha também, um pouquinho, né? E tem uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia que disse que a rejeição no nosso cérebro, ela é correspondente a uma dor física. Então, Sim, quando você falou lá no início, né? E dentro dessa pesquisa, eles fizeram uma experiência primeiro de imagem, né? De ressonância, e também, olha só, que sério, as pessoas que tinham sofrido com a rejeição e tinham essas áreas do cérebro mais iluminadas, eles fizeram uma experiência de medicar essas pessoas com paracetamol, olha só. E o paracetamol fez um efeito olha, dor, né, para a área ali do cérebro daquela pessoa da rejeição. Não era nem uma dor física, uhum, né?
mas é correspondente a uma dor física. Então, como que isso marca a vida da pessoa? E às vezes a gente não sabe que aquela pessoa de fato está sentindo uma dor muito profunda, né? Exato. E se reflete, na verdade, as dores que nós sentimos, muitas vezes, aí a gente vai até para o lado psicossomático, tem muitas dores que a gente sente que vão desencadear dores no nosso corpo mesmo, né? E aí, no caso, vale lembrar que, no caso do paracetamol aí, que foi tomado na pesquisa, né, que a pessoa tomou, melhoraria, aliviaria o sintoma, não o problema, né? Ou seja, a partir de qualquer momento que sentisse novamente a rejeição, poderia sentir novamente. Como no corpo físico, né? A pessoa às vezes vai tratar uma dor de cabeça sem saber a origem. Então, quando a gente está tratando ali a rejeição, sem saber a causa, sem saber a origem, sem o autoconhecimento, que é tão importante, né? Que a Bíblia fala tanto sobre isso, a gente vê vários exemplos ali das pessoas que se conheciam, elas lidavam melhor com os problemas da vida. Sim, né? É verdade. Não existiam, mas eles lidavam melhor com os problemas da vida. Né? Oi, mãezinha, Tem uma mãezinha aí, olha. Outra coisa, Sabrina, que eu trouxe aqui é o impacto da rejeição na identidade da gente, né? Que a pessoa que ela é rejeitada, ela para de olhar para as suas próprias qualidades e para se enxergar exclusivamente através dos olhos de quem a rejeitou. Não é? Então, isso afeta diretamente o nosso senso de identidade, né? Em quem nós somos de fato diante de Deus. Não é? E aí a gente vai ver mais para frente que eu até fiz um paralelo aqui, Sabrina, também, de como é visto para a psicanálise e para a palavra de Deus, né? E a gente vai falar mais daqui para frente. Mas uma coisa que eu tinha colocado aqui é sobre essa coisa que você está falando da repetição, não é? Enquanto a gente não consegue elaborar a dor da rejeição, a gente tende a repetir. E o cérebro ele vai procurar repetir, por quê? Porque ele vai tentar corrigir isso de alguma forma. Entendeu? Então ele fica na expectativa, não, dessa vez, e aí isso vai se repetindo, não é? Mas, então, isso abre velhas feridas, né? Reabre velhas feridas da infância, momentos que são, assim, às vezes, até mesmo, Sabrina, se você virar para uma pessoa, às vezes, fala assim, não, mas eu não lembro, eu nunca me senti. Entendeu? A pessoa, às vezes, a dor é tão profunda que a defesa do cérebro, no consciente, é recalcar. E o que é recalcar? É apagar ali. Parece que apagou, mas, na verdade, está lá no inconsciente, não é? Isso acontece muito, né? Em vários casos, não só com a rejeição, a gente vê casos de abuso, de maus tratos, aquilo realmente é apagado, né? É apagado. E tem muita gente que às vezes começa assim, eu não lembro nada da minha infância. É porque provavelmente houve alguma coisa muito forte para essa criança lá atrás, e aí a defesa que o cérebro teve. Bom, então eu não vou lembrar mais disso, que é uma defesa que ele tem, né? Para isso. Então, realmente como que isso afeta a gente, né? E isso vai trazendo para a vida. Mas enquanto a gente resiste ou nega e a gente não trabalha isso e não elabora, a tendência é acontecer muitas outras vezes. Porque quando a gente vai fazendo, né, no caso, você vai fazendo um trabalho terapêutico, você vai entendendo, e à medida que você vai conhecendo mais a palavra também, e de preferência, fazendo uma terapia voltada, associada à palavra, né, o que a gente entende? Esse conhecimento, tanto da palavra como que é o modus operandi da rejeição, digamos assim, né, você já vai ficando, quando isso começa a acontecer, peraí, isso aí não foi a pessoa, foi a minha dor que gritou aqui. Peraí, não é a pessoa, entendeu? Aí eu começo a gerenciar isso em mim, entendeu? Então aí isso já vai agilizando bastante, né? E é muito interessante, porque essa questão da rejeição afeta o seu senso de valor. Afetando o seu senso de valor, você começa a se comparar, né? E aí a gente vai entrar daqui a pouco na comparação. Mas eu coloquei aqui a seguinte coisa. Uma pessoa que passa pela rejeição, ela pode desencadear duas coisas, não é? Ou ela vai ser uma pessoa que vai ser muito fechada, reservada, ou ela, pelo contrário, ela vai ser agradadora, ela quer agradar todo mundo. Né? Então, o porquê? Né? A pessoa que ela se fecha, a gente fala muros altos, né? Coloca muros altos, por quê? Bom, me rejeitaram, vou me isolar, vou me afastar, porque eu não quero passar por isso novamente, eu não quero mais ser rejeitada. Então, ou então,
E olha as consequências. Por exemplo, você foi rejeitado lá no passado, agora é um adulto, está em relacionamentos, começa a ter relacionamento. É a pessoa que vai ser difícil, se não tratar, ter um relacionamento duradouro, essas pessoas que se isolam, tá? Por quê? Uhum. Porque essa pessoa, ela sempre vai pensar o seguinte: bom, antes que me rejeitem, vou rejeitar. E aí ela termina. A coisa está ficando muito boa, já começa a desconfiar, fica preocupada de ser rejeitada. Entendeu? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Sempre acontece? Não, mas pode vir a acontecer, tá? E aí a pessoa perde a capacidade de criar vínculos reais, né? Por causa desse medo da rejeição. Por outro lado, tem pessoas que elas acabam virando agradadoras compulsivas, né? Ou seja, tem aquela necessidade de estar sempre agradando para não ser rejeitado. Então, aquela preocupação, eu vou falar, eu vou magoar, eu vou. Aí a gente está sempre nessa preocupação do outro, do outro, do outro, e qual é o perigo disso? É você se anular. Aí você perde a sua identidade, porque você vai querer viver o que os outros esperam. Só que isso você se anula, não é? E aí, qual é o problema de se anular? Não é? Primeiro, porque você está fazendo uma castração, pela psicanálise, você está castrando o seu eu, você está deixando de ser você mesmo, né? E do lado bíblico, a gente está deixando de cumprir o plano de Deus, e o propósito de Deus, porque a gente não está entendendo que nós somos quem nós somos, né? E Deus não nos rejeita, mas a gente perde essa visão, né? Então, Uma também entrou hoje na live, ó, Débora. Ai, que bom! Dani, eu fiquei aqui refletindo, né? Interessante que eu até fiz uma anotação aqui também, né? Que a rejeição tende a te levar ao desejo de ser aceito. E às vezes nós mudamos quem somos para ser aceito. Então é exatamente isso, né? Porque eu acho interessante, né? Os dois pontos de vista aí. Ou a pessoa faz de tudo para ser aceito e ela se anula, ou, de certa forma, também, quando ela se resguarda muito, ela se fecha, ela também está deixando de viver. Né? Então, ela também está se anulando. Então, de uma forma, porque a gente, quando tende a se proteger, por que a gente tende a se proteger? Para não se ferir. Porque a gente viu lá no início que a rejeição dói como uma dor física. Então, a gente tende a isso mesmo. Né? Cada vez mais a gente quer se proteger para a gente não sofrer com aquela dor novamente, mas com isso a gente deixa de viver e às vezes viver coisas maravilhosas, conhecer pessoas boas, né, amigos ou quem, né, em relacionamentos e, como você disse, a nossa própria vida com Deus, o nosso próprio propósito no Senhor. Às vezes a gente pode estar deixando de viver com medo de não ser aceito, com medo de ser rejeitado novamente, né, de sentir essa dor novamente. Exatamente. E é muito interessante, Sabrina, que olha só, tanta pessoa que se isola, né, quanto a agradadora, né? A gente, nesse sentido, assim, que você falou, fica tão preocupado com o julgamento alheio, porque o julgamento alheio pode me causar rejeição, né? Então, a pessoa que se isola, ela vai deixar de fazer um monte de coisa preocupado. Os outros vão me julgar, vão me rejeitar, não faço, também não participo, se isola e deixa de viver, como você falou, não é? E o outro vai ser no sentido de que também fica com medo do julgamento, né? Também fica e deixa de viver por causa do julgamento alheio, mas aí, no caso, ele não deixa de fazer, só que ele deixa de fazer o que quer, mas às vezes vai fazer o que o outro quer. Né? A diferença é que um, às vezes, não vai, ele se isola, ele não faz e também não vai ficar preocupado em agradar o outro. Né? Daí vem a gente dizer não, né, Dani? Exatamente, né? O que se fecha, às vezes, ele não tem dificuldade de falar o não, porque ele vai preservar a si mesmo. Então, às vezes, ele vai conseguir falar o não para o outro, mas o agradador vai ter dificuldade. E aí se anula, porque vai dizendo sim, 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 às vezes se machuca, às vezes entra em situações complicadas, né? Quando a gente olha para a própria Bíblia, a gente vai ver quantas pessoas que não souberam dizer o não na hora correta e entraram em situações difíceis, né? Porque achava que tinha que agradar aquela outra pessoa ou que, né, não podia ali naquele momento fazer o que ela queria fazer, né? Por ser aceito ou para não desagradar. Porque eu acho também, né, Dani, que deve acontecer muito o seguinte: quando a pessoa ela é aceita, ela não quer perder, né?
aquele relacionamento. Nossa, eu me senti aceita, né? Dessa vez eu não fui rejeitada. Olha, o fulano gostou de mim. Então eu tenho que fazer de tudo para sustentar aquele relacionamento. Exatamente. E aí é muito perigoso, né? Exato, porque aí você não consegue se manter você mesmo. E isso acaba sendo um peso muito grande, é um preço muito alto, que não vai se sustentar por muito tempo, porque chega uma hora você não aguenta, não é? Então, porque vai ser uma pressão muito grande interior, né? E aí a coisa complica, né? Uhum. E aí, como fazer, né, Sabrina, diante disso daí? Agora vamos para o ponto de vista da palavra, né? Como que a gente pode fazer a troca da rejeição pela aceitação incondicional do Senhor, né? Ou seja, o Senhor, ele nos aceita como filhos, né? Na verdade, antes mesmo de que nós lembrássemos dele, né, pensássemos nele ou amássemos, ele nos amou primeiro, como diz a palavra, né? Ele já nos aceitou, né? E aí, então, como que a gente pode lidar, né, com a rejeição, fazendo essa troca, entendendo que, ainda que todos me rejeitem, aliás, tem um salmo que fala em Salmo 27, se eu não me engano, né? Ainda que meu pai e minha mãe me rejeite, o Senhor me acolherá. Né? Então, entender que, ainda que todos me rejeitem, você tem um papel, uma identidade no Senhor, você é alguém para o Senhor, é alguém muito importante, que valeu o sacrifício de Jesus na cruz, não é? Então, e aí você entender isso, porque a aceitação do Pai você já tem, agora o negócio é a gente aceitar essa aceitação e entender que a gente não é rejeitado do Pai, não é? Não sei se está fazendo sentido. Com certeza, é muito E, importante. Pode falar. perdão, não pode falar, perdão. É muito importante isso quando a gente olha, né, a luz da palavra do Senhor, a gente vê que vários personagens bíblicos passaram por essa questão, né? De muitas vezes aqueles que não se aceitavam, entraram, como eu falei, em situações difíceis, mas também tiveram outros, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, vou deixar você falar, que sabiam quem eles eram em Deus. Então, eles conseguiram cumprir o propósito deles, mesmo que eles não fossem perfeitos, né, Dani? Porque muita gente confunde isso. E ser aceito, e a gente sabe, né, que o Filho de Deus, ele deve buscar ser perfeito como seu pai. A gente até, a Dani tem uma aula sobre isso, quem não assistiu, inclusive, assista, porque tá uma bênção, né? Mas a gente vê que a perfeição que o Senhor exige de nós não é que a gente não vai errar, né? Mas é ser parecido, buscar ser parecido com o Pai, né? E muita gente confunde isso. Para eu ser aceito, eu preciso ser perfeito. E não. Eu preciso simplesmente querer e deixar que o Senhor molde o meu coração, né? Querer e deixar que Ele imprima na gente, na nossa alma, no nosso coração, as características dele. Porque quando a gente se torna filho de Deus, o que que um filho tem? O filho tem a característica do pai. Até aqueles que são adotados, né? Adotados mesmo, falando aqui, a gente foi adotado, né, pelo Senhor. Então fica até para a gente fazer essa. Ele acaba pegando as manias da família que ele está, né? Às vezes se torna até parecido fisicamente, porque está convivendo. E assim somos nós. O Senhor, ele nos aceita não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele está nos aperfeiçoando. Né? Glória a Deus, é isso mesmo. E aí eu lembrei de um versículo aqui, Sabrina, que eu coloquei, que é Isaías 43:1, e o Senhor fala assim, né? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chameis pelo nome, tu és meu. Olha só. Né? Então, assim, no Senhor nós não temos a rejeição, Ele nos aceita, nós somos quem nós somos dele, né? Então, e aí eu coloquei aqui também a experiência do próprio Senhor Jesus, que experimentou a rejeição. A palavra diz que ele foi rejeitado, né? Isaías 53:3. Ele foi desprezado e mais rejeitado entre os homens, né? Mas o que a gente aprende, entende, né? Por ter vivido a rejeição, o Senhor, Ele entende a nossa, quando nós nos sentimos assim. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele foi homem de dores, né? Rejeitado. Ele sabe o que é isso, né? E aí, o que é interessante a gente entender? E o que a gente aprende em Jesus, né? Que a nossa identidade, ela não é construída sobre a promessa de que os homens, né? Porque o que acontece? Os homens nunca vão nos rejeitar. A promessa não é essa.
A nossa identidade não está em cima de uma promessa de que os homens não vão nos rejeitar. A Bíblia não diz isso. Mas a nossa, né, a identidade cristã, ela está alicerçada na certeza de que a rejeição humana não tem a palavra final sobre nós. Quem tem a palavra de Deus, né? E tu és meu. Ele nos aceita como filhos. Nossa identidade em cima da aprovação das pessoas, a gente volta lá na primeira aula do seminário. Não é o fundamento que é Cristo. Aí vai desmoronando. Exato. No primeiro momento que alguém nos rejeitar, que alguém disser algo sobre a nosso respeito, né, que não condiz com aquilo que a gente espera, a nossa casa, ela vai desmoronar. Agora, quando a gente constrói, né, no Senhor, a gente vai entender quem nós somos nele, e aí aquilo que as pessoas vão dizer para nós, claro que a gente não está dizendo aqui que a gente não pode ouvir um conselho de um amigo, de alguém que gosta da gente, né, daquela pessoa que está mais próxima de nós, para quem é o jovem, o adolescente dos pais, o esposo, a esposa, não é isso. Mas é que a gente não pode firmar a nossa vida nisso, né? É verdade. Senão a gente vai viver o quê? Em prol daquilo que as pessoas pensam de nós, né? Eu separei também, Dani, o personagem de Davi, né? Falando sobre essa questão da rejeição, né? A gente vai ver que em 1 Samuel vai contar um pouquinho sobre quando Davi vai enfrentar Golias, né? E a gente vê ali que Davi ele sofre com a rejeição e com palavras sobre a vida dele 2 vezes, né? No momento ali que ele chega para levar o pão ali para os irmãos, né? Também levar o queijo para os oficiais, ele começa a se interessar pelo que estava acontecendo ali. O irmão de Davi lança ali uma palavra sobre ele, né? Eu não sei se vocês estão com a Bíblia aí, mas está lá em 1 Samuel 17, 28. E olha só que interessante, o Eliabe era o irmão mais velho de Davi, ou seja, uma figura de autoridade, né? Sobre a vida dele. E o Eliabe vira para ele e fala assim, ó, vou pegar aqui depois do ponto de interrogação. Ele fala, por que desceste para cá? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Aí Eliabe fala assim para ele, ó, eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha, né? Chamou Davi de orgulhoso, de fofoqueiro, né? Que ele tinha ido lá só para ver a batalha. Só que se a gente voltar um pouquinho antes, Davi já havia sido escolhido por Deus, ele já tinha sido ungido rei. Porque, e interessante é que o Senhor fala assim para Samuel, quando Samuel vai ungir Davi, ele fala assim, não olhe para a aparência, né? Porque eu não vejo o homem vê, eu vejo está dentro. Então, o que Eliabe fala de Davi, se a gente parar para analisar todo o contexto, lá na frente, Davi é chamado de alguém segundo o coração de Deus, o que Eliabe estava falando aqui de Davi condiz com a verdade sobre Davi? Imagina se Davi tivesse dado ouvidos, mas eu acho interessante. Ele nem ligou, né? É como se Eliabe tivesse falado. Então, a gente vê aqui o exemplo de alguém que, embora tenha escutado ali uma palavra mentirosa, né, uma palavra de rejeição, depois o próprio Saul vai dizer para ele, você não pode lutar porque você é muito moço, mas aonde que ele vai se fiar? Na experiência que ele tinha, né? Então ele vai chegar lá e vai falar de quando ele derrotou o leão e o urso. Então, o que vai falar mais na nossa vida? Aquilo que Deus fala a nosso respeito, as experiências que nós temos com o Senhor, ou aquilo que as pessoas estão falando, né? Aquilo que as pessoas estão dizendo que nós somos, ou a rejeição das pessoas. Então, é importante a gente pensar nisso, né? E a Dani trouxe algo que toca, assim, na pessoa de Jesus, né? No caráter de Jesus, fala muito ao meu coração, porque ele se identifica conosco. Então, não há nada que a gente passe aqui que Jesus não tenha passado. Exatamente. Né? Inclusive, a rejeição. Ele foi rejeitado pelos seus, né? Então, é importante a gente fazer essa eu estou tentando achar aqui até uma passagem que eu não estou achando, porque, na verdade, eu não deixei ela separada, porque agora que você falou, eu lembrei. Mas Davi, ele foi rejeitado até pela esposa.
não é? No momento em que teve lá a dança, eles venceram, ele veio dançando e ela rejeitou, né? Mas aí, olha só, ele, embora ela tenha rejeitado, ele não se sentiu rejeitado, por quê? Porque ele estava ciente do papel dele diante de Deus. Exatamente. Né? Estava ali adorando, né? Ele Exato, sabe. ele estava ali adorando a Deus. Então ela falou, é como se aquela rejeição via. O que o Espírito Santo faz, né? Como ele estava cheio do Espírito Santo ali, né, de Deus ali, se alegrando na presença de Deus, a rejeição veio, bateu e voltou, porque ele não ficou com ela. É verdade. E aí ele me fez aqui, ó. Você falou cheio do Espírito Santo. É uma dica pra gente. Quanto mais a gente se enche do Espírito Santo, mais a gente vai ter a nossa identidade reafirmada no Senhor. Porque a palavra diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que a gente é filho de Deus. E aí, se a gente é filho de Deus, o caráter de Deus, as características de Deus, elas vão estar impressas em nós. Então, um dos segredos aí, né, Dani? Ser cheio do Espírito Santo. Que se a gente estiver cheio da gente, cheio das nossas dores, né? Sim. Cheio do que as pessoas pensam de nós, né? A gente vai ser mais propenso a sentir a dor da rejeição. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, ó, a gente está lá triste, baixo. Vem o Espírito Santo e lembra, ó, você é filho de Deus, você é filho amado, você é aceito, né? Aí eu coloquei aqui, Sabrina, um paralelo, né, do que a psicanálise diz e o que a Bíblia diz sobre rejeição. Tá? Eu coloquei aqui, olha. Primeiro, por que a rejeição dói tanto? Né? A gente, pela psicanálise, é o seguinte, a rejeição, ela nos dói porque ela atinge nossa necessidade primordial de aprovação. Né? E quando a gente não recebe, isso reabre a ferida que é no nosso eu. Né? E o que a Bíblia diz? Por que a rejeição dói tanto? Porque nós fomos feitos para o relacionamento e a queda trouxe a separação e o desamor. Né? Então, o que acontece? Né? Nós fomos feitos para um relacionamento com Deus, para entendermos, né, e quando o pecado, ele tira esse entendimento nosso, ele causa essa separação, e aí a gente acaba sentindo uma rejeição que na verdade não era para sentir, né, é o pecado em causa. Amém, glória a Deus, Dineia falando glória a Deus. Como afeta aí? Aí, assim, como que a rejeição afeta a nossa identidade, né? De acordo com a psicanálise, é porque a pessoa se sente inadequada. Não é? Então, por que afeta a identidade? Bom, eu estou inadequada, quem eu sou não está de acordo, está sendo rejeitado. Né? Então, gera o isolamento ou a perda de si mesmo para agradar os outros, como a gente falou. Né? E a palavra, como que isso nos afeta? Porque faz a gente duvidar do valor que a gente tem para o Senhor e quem nós somos em Deus. Não é? Faz a gente esquecer que a aprovação da nossa vida, ela deve vir do Senhor, em primeiro lugar. Né? Então, ela afeta essa visão, esse entendimento, né? E aí, coloquei aqui para terminar, onde que está, assim, digamos assim, a cura para essa rejeição, de acordo com a psicanálise e de acordo com a palavra, né? Na terapia, a gente entende que, na psicanálise, né? Que está em entender que o olhar do outro não define quem você é, e a aprender a suportar a própria falta, ou seja, né? Naquilo que você acha que, né, que seria uma falta e um motivo para ser rejeitado. Você entender isso e entender que isso não te define. Agora, na palavra, não é como que a gente pode ser curado dessa rejeição, né? A partir do momento que a gente entende a filiação, né? Que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados, escolhidos e aceitos pelo Pai. Né? Então, a partir desse momento, você sabe que você é aceito, você sabe que você é amado. Né? Então, você sabe que importa agradar a Deus, mais a Deus do que aos homens. É a palavra de Deus, porque Deus diz a seu respeito, vai pesar mais. Né? Então, conforme a gente vai entendendo isso, o sentimento de rejeição, ele vai, entendeu? Sendo, como a gente fala em terapia, elaborado. Verdade, Dani. Né? Dani, e a comparação? Aonde que ela entra aí nessa... Vamos lá, né? A comparação... Aqui eu vou ver se eu fiz a lição de casa, né? Mas a Dani que vai dizer, tem vários tipos, né, de comparação, né, Dani? Comparação ascendente, descendente, vi que é aquela comparação que a gente faz com alguém que é melhor que a gente, melhor assim, né? Que se está ao nosso olho, né? Ao nosso olhar.
aos nossos olhos, É, no sentido de quem está numa posição menor que a nossa, é. né? Ou quando a gente se compara, faz uma comparação lateral, que é alguém que está na mesma posição que a gente. E a gente sabe que todas elas podem trazer, né? Mas eu vou deixar a Dani falar aí pra gente sobre comparação. Olha, então, a comparação ela pode ser muito destrutiva, até porque ela anda de mão dada com o pecado que é a inveja, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? É, e a comparação ela acontece quando a gente está se medindo de acordo com o outro, né? E interessante que esses dias eu falei uma coisa, né? A gente às vezes ouve, né, a expressão medir com a régua dos outros ou então não me meça com a sua régua, né? E isso é comparação, né? E, na verdade, o tempo todo isso está acontecendo, né? Infelizmente, isso o tempo todo acontece. Mas aí o que acontece? Quando a gente fica focado nisso, preocupado com isso, aí é aquela mesma história da rejeição. A gente deixa de viver a nossa própria vida e entender a nossa identidade para ficar preocupado com a comparação com o outro, né? E a comparação, na verdade, ela acontece por quê? E daí vem o sentimento de rejeição ligado à comparação. Quando eu penso no seguinte, bom, eu estou comparando, eu sei da minha realidade, e a minha realidade às vezes não me deixa satisfeita, mas aí eu olho para você, eu te vejo no Instagram, e eu idealizo uma Sabrina, que tem uma vida muito diferente da minha, na minha realidade que eu conheço. E aí eu faço essa comparação. E aí, a partir daí, às vezes, eu vou me rejeitar, né? E vou achar que tem uma rejeição aí também. Então, às vezes, pode estar de mão dadas com a rejeição, né? Por causa disso. Mas, então, assim, mas num primeiro momento, Sabrina, a rejeição na psicanálise, nem toda comparação é ruim. Por quê? Como eu falei, lá no iniciozinho, no início da nossa vida, do desenvolvimento, a gente se compara o tempo todo. Na verdade, a gente se compara, não, a gente está imitando o outro. Não é? E aí o que acontece? Esse imitar, de certa forma, eu vou querer mostrar para o outro, me comparando, olha, estou fazendo isso igual você, né? Estou aqui comparando o que você está fazendo, estou conseguindo andar igual você, estou fazendo, né? E aí, o que acontece? Para encontrar essa validação no outro, a aceitação do outro. Então, essa comparação, ela, na verdade, ela serve no início do desenvolvimento até mesmo para nos ajudar a desenvolver. Porque a gente aprende, por exemplo, a segurar um copo, porque a gente viu alguém segurando. A gente aprende a comer, né? Tomar um banho, porque alguém nos ensinou, a gente viu e a gente imita, né? Coisas básicas, né? Então, esse tipo de comparação não traz, digamos assim, prejuízos. O problema é que, quando a partir daí, a gente começa a criar uma expectativa de que, estou fazendo isso, estou me comparando, né? E aí a comparação, como você falou, a gente pode se comparar no sentido de, e aí por isso que anda muito de acordo, pode andar de mão dada com inveja, com orgulho, né? Então, por exemplo, estou me comparando, estou me achando melhor, estou andando de mão dada com orgulho aí, né? Estou me sentindo pior. Se eu começo a desejar e invejar, já está andando de mão dada com a inveja, né? Então, e quando eu estou comparando, mesmo que o outro seja igual, né? Mas a gente está se comparando, nesse sentido assim, a gente está simplesmente perdendo o foco. Também. Porque a comparação, né, até algumas pesquisas vão dizer que ela se torna benéfica quando, por exemplo, eu me comparo com alguém que está num lugar mais elevado, no sentido de admiração, não uma admiração prejudicial, mas, poxa, eu preciso construir também, né, o meu lugar. Olha, aquela pessoa fez isso de legal, então eu posso ter meio que um espelho, né? E aí eu vou me espelhando no sucesso daquela pessoa, sucesso aqui, entre aspas, para eu me tornar alguém melhor. Agora, o problema é quando isso toma o norte da nossa vida, né? E aí a gente vê que sempre tem alguém melhor que a gente, ou sempre tem alguém pior para a gente, e isso se torna uma mola, né? Ou uma mola ou algo que nos joga para baixo, né? Por exemplo, quando a gente vê que acha que alguém está melhor que nós. Aí a gente olha para nossa vida igual aquele desenho, vida, céus, azar, né? E aí eu acho minha vida péssima, porque na minha ótica do outro é maravilhosa. Ou eu olho para o outro que tá ruim, entre aspas, e eu falo, nossa, olha como é que eu sou, né? Maravilhosa, mas igual como você disse, né? Do benefício da comparação. E se a gente
pega qual o exemplo que você deu da criança, né? Ela está crescendo, porque se ela está aprendendo a andar através da comparação, ela está crescendo, né? Ela está se desenvolvendo. Exato. Então, Isso. também tem o lado, né, como você trouxe, positivo. O problema Sim. é quando existe o exagero, né? Exato. Então, tem um psicanalista, houve um psicanalista chamado Jacques Lacan, e ele costumava dizer isso, né, o estágio do espelho e o olhar do outro, ou seja, a criança, ela constrói sua identidade através, digamos assim, ao se refletir no espelho e no olhar do cuidador, ou da mãe, né, e aí, assim, ela vai se comparando, né, e aí a identidade dela está sendo formada, né. Agora, a partir dali, o sujeito ele começa a buscar essa confirmação, como eu te falei, né? Agora, a grande questão é que quando ela começa a fazer isso e ela começa a buscar o que falta nela, o que que o outro faz que eu não faço? O que que o outro tem que eu não tenho? E aí essa comparação é que começa a gerar feridas na gente às vezes, né? E nos atrapalha a entender a nossa própria identidade, porque isso gera um sentimento de inadequação. Entendeu? Então, isso aí e atrapalha a nossa visão da nossa identidade mesmo, né, como filhos de Deus. Outra coisa que eu coloquei aqui também, é, aí eu coloquei, né, até que eu já tinha comentado com você, frequentemente, a gente faz essa comparação, ou seja, da minha vida imperfeita, né, com o ideal do outro, né, da vida, imagem idealizada que eu tenho do outro, que na verdade não é a realidade, mas é o que eu idealizo do pouco que eu vejo, né, e aí o resultado disso pode causar a questão que a gente falou da inferioridade, né, culpa, poxa, o que que eu não fiz? Por que que eu não sou isso? Por que que eu não consegui? O que que eu fiz de errado? Aí você começa a se sentir culpado, às vezes, de alguma coisa. Ou então, um sentimento de farsa, poxa, né, entendeu? Então, a gente tem essa questão, né? E aí, a outra coisa é que a comparação, ela alimenta, né, o narcisismo da psicanálise, né? Ou seja, alimenta a questão do narcisismo ferido, ou seja, o amor próprio ferido, né? Então, a comparação fica ali. Por quê? Porque, isso, Sabrina, isso é muito... Eu vou falar, você vai entender. Eu não sei se os outros vão, mas você vai entender. O que que acontece? Essa comparação que alimenta o narcisismo ferido, ela acontece o seguinte, o sucesso do outro passa a ser vivido como uma ameaça para a gente, ou então como uma agressão pessoal. Aí, qualquer coisa que o outro faz, você considera como uma agressão pessoal, e não foi nada pessoal, né? Então, e isso escancara a própria vulnerabilidade da pessoa e a castração, ou seja, a percepção de que eu não consigo ter ou nem posso ser o que o outro é. Entendeu? Então, a gente vê que a comparação ela faz isso também, o que vai, como eu falei, andar de mão dada com a inveja. Uhum. Entendeu? Então tem isso. Isso normalmente quando a gente está se vendo o inferior, igual você falou, numa comparação onde eu estou tendo um olhar inferior para mim, né? Mas isso é importante a gente deixar, gente, isso tudo acontece em âmbito inconsciente, tá? Ninguém age conscientemente dessa forma, tá? São pouquíssimas pessoas que falam assim, estou me sentindo rejeitado porque você falou assim. A pessoa não sente, a pessoa vai se sentir triste, vai se sentir ferida, vai ficar chateada com o outro, mas às vezes nem ela sabe por quê. Mas é por causa da comparação e da rejeição que ela mesma está, na mente dela está sofrendo, entendeu? E, na verdade, eu acho que a pessoa só vai saber se ela conseguir identificar a raiz do problema através do autoconhecimento. Por isso que é importante, né? Às vezes tem muita gente no papel de vítima, no sentido de. Isso atrapalha muito a nossa vida com Deus, o nosso convívio com os nossos irmãos na igreja, porque a gente vai estar sempre triste, sempre se sentindo rejeitado, sempre se comparando. Por que que o irmão tem oportunidade e eu não tenho? Por que que ele tem isso e eu não tenho? E a gente vai se afundando nisso e gera também um sentimento de insatisfação, né? Porque Não, eu estou satisfeito, porque eu estou me comparando, eu estou mergulhando nesse sentimento. Então é importante que a gente se conheça. E sim, o Senhor quer, né? exato, Que a gente se conheça, porque eu vejo assim pela palavra, Dani, que para a gente vencer, né, essas feridas da nossa alma, a gente precisa se aproximar do Senhor, e quando a gente se aproxima do Senhor, a gente vê quem nós somos, é né? verdade.
Porque quanto mais a gente se aproxima do nosso Criador, mais a gente entende quem a gente é nele, né? Exato. Igual na aula passada a gente falou um pouquinho de identidade, né, e personalidade. A gente vai até depois retomar um pouquinho quando a gente estiver falando de dons, né, de talentos, que tem muito a ver com a nossa identidade, com a nossa personalidade. Mas como que a gente descobre isso? Quando que a gente vai encontrar a cura? Quando a gente abre o nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe. Muitas Exato. vezes, como a gente falou, vai ser através de uma terapia mesmo. E assim, a gente não tá. O objetivo, né, desse seminário, dessa live, é que as pessoas tenham uma vida Pleno. plena do Senhor, É. né? E eu queria falar E exatamente isso, a palavra, Sabrina, que eu tava, é muito importante entender o seguinte, e eu vou te falar seriamente, a terapia, ela vai ajudar muito. Ela chega uma hora, eu vou te falar, Sabrina, uma coisa que eu tenho bem clara na minha mente, tá? Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos três. Se eu estou com um problema, eu vou ao médico. Mas nem todo problema que eu sinto no corpo é o remédio que vai funcionar. Porque às vezes hoje mesmo atendi uma pessoa que a pessoa falou que o médico falou que o problema dela é emocional. olha só. Então, uma coisa está ligada na outra, não é? Então, assim, só você ir ao médico não vai resolver todos os seus problemas, assim como só ir à terapia também não vai, e assim como se você não vai ao médico e você não faz terapia, você só ir à igreja, orar e ler a Bíblia também não vai resolver todos os seus problemas, entendeu? Então, assim, nós precisamos entender que nós somos seres, que nós somos, né, em três em um, como Deus é, né? E nós precisamos ser uma abordagem completa. Entendeu? Não adianta a gente querer isolar a coisa, porque não vai. E isso priva a gente de ver a plenitude de Deus e enfraquece a fé muitas vezes. Por quê? Porque a gente está buscando a Deus. Nossa, mas uma vida. Eu conheço Jesus há 30, 40 anos. E eu ainda, entendeu? E isso está acontecendo na minha vida. Mas por quê? Porque você ainda não entendeu que o seu lugar em Cristo, quem você é em Cristo, e aí você se esfere à toa. Entendeu? A palavra fala sobre o melindre. O melindre nada mais é do que feridas que estão ali sem tratamento. Entendeu? Então, a gente se sente muito, hipersensibilidade, né? Então, o que acontece? A rejeição, ela pode causar uma hipersensibilidade, ou seja, né, que a gente falou ali, acabou que eu não falei na hora da rejeição, mas a rejeição, ela pode causar uma hipersensibilidade. Então, qualquer coisa que alguém fale, qualquer coisa que eu veja, eu vou ficar hipersensível, me sentindo rejeitada. A comparação, ela pode causar isso também. E qual é o problema? Eu deixo de viver a plenitude em Cristo. A plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não estou conseguindo romper com... O meu olhar fica sempre no horizontal. Por mais que eu ore a Deus para vertical, mas o meu olhar também está aqui. Não é? Então, eu não trato o que está no horizontal e eu só olho né, esperando que venha, mas não faço nada nesse âmbito aqui. Não é? Então, a gente precisa... Isso é para Deus, né? Exato. E aí a gente precisa começar a fazer o seguinte... a gente olha para o lado, se compara, se entristece, ora a Deus. Mas agora a gente precisa começar a agir também, tanto no sentido que, porque a gente age muito orando a Deus. Agora a gente tem que agir e botar em prática. Olha, eu realmente preciso entender, eu tenho essa situação, e isso tem me causado problemas e dores, e agora eu vou fazer terapia, vou procurar, né, aplicar a palavra nos meus relacionamentos. E aí, sim, isso vai afetar também a nossa vida com o Senhor, né? Afeta tudo. Né? Então, a gente vai aplicar a palavra nisso, né? Na nossa vida diária. Então, isso vai nos ajudar muito, inclusive a entender, né, essa questão da identidade. Né? A comparação, coloquei aqui, a comparação é uma manifestação da natureza caída em busca de estabelecer justiça do valor próprio, né? Por meio de um desempenho humano e da rivalidade, em vez de ser da graça de Deus. Então, qual é o problema da comparação? Eu estou achando que o meu valor é comparar com o outro. E não é, o nosso valor não está nisso, está na graça. Deus, ele nos amou não por nada que a gente tenha feito, mas é pela graça. Pela graça nós somos salvos. Né? A graça dele, né, nos alcança. Né? E outra coisa que eu coloquei... Pode falar, perdão. Pode falar, pode falar. Eu coloquei aqui também sobre a questão da comparação. Lá já em Gênesis a gente vê Caim e Abel. E olha só o que aconteceu, né? Ou seja, Caim, ele foi medir a aceitação do sacrifício dele comparando com o de Abel. E ele não estava entendendo que não era assim, né? Ele não entendeu, e isso trouxe consequências muito grandes, não é? Então, é o problema da questão da comparação, da rivalidade, que não nos ajuda a entender algumas coisas
no reino, né? E aí, para terminar aqui, eu coloquei outras duas coisas, que é a nossa identidade em Cristo, né, versus o desempenho, ou seja, quem eu sou, não é? E aí eu botei aqui Gálatas 4:7. Agora já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus o tornou também herdeiro. Então, nós somos filhos e herdeiros, não é nada que eu faça, que você faça, que o outro faça, que vai ser melhor do que a gente diante do Senhor, né? Eu costumo dizer uma coisa que, na verdade, meu pai sempre disse, e eu digo também, às vezes. Se você chegar lá no edifício Banespa, lá em cima, e olhar lá para baixo, você não sabe quem tem 1,50, quem tem 1,80, tá todo mundo igual, né? E diante de Deus, Deus olha para nós como filhos, simplesmente, nem maiores nem menores, né? Então, isso, a gente entender isso ajuda muito a se livrar um pouco dessa coisa da comparação, né? Uhum. E o Senhor E, conhece também nossas individualidades, né? exatamente. É verdade. Acho que a gente tinha que fazer a parte 2, Dani. Então, Assim, eu ia falar exatamente isso agora. 1 Coríntios 12:12, se a gente for olhar lá, o apóstolo Paulo ele fala do corpo, né? Aí em Coríntios 12 ele fala do corpo, que tem o olho, né? E todos somos todos o corpo de Cristo, né? uhum, Mas o olho tem a sua função, a mão tem a sua função, cada um tem a sua função, né? E aí a gente precisa entender isso. Nós temos a nossa individualidade, a nossa singularidade no reino de Deus, na presença dele. Quando a gente entende isso, a gente para de se comparar, né? é Ou quando verdade. toda vez que for tentado, a gente se está ciente disso, peraí, opa, não vou me comparar, não. Exatamente, é verdade. E a gente caminhando aqui pro final, né, Dani? A gente vê que a palavra do Senhor ela fala sobre raiz de amargura que não deve brotar, né? É um Orientar. sentimento. E assim a gente pode pensar também, né, com esse sentimento da rejeição, da comparação. Muitas vezes, durante a nossa vida, isso pode ter sido plantado em nós. Porém, ele não precisa brotar e governar a nossa vida, né? Então, quando a gente olha para a palavra, para a gente finalizar aqui, eu já falei um pouquinho de Davi, a gente vê o perigo, né, dessa questão da aceitação, de querer ser aceito. Eu nem vou falar muito aqui, mas eu separei aqui de Saul, né? A gente vê o próprio Herodes, né, quando ele mandava maltratar as pessoas da igreja, quando ele viu que estava agradando os judeus, ele foi lá e mandou prender Pedro. Então, fazia maldades para ser aceito, porque o gostinho de agradar as pessoas era muito bom para ele. Então, isso é muito perigoso para nós, né? A gente vê também que os títulos que a gente recebeu ao longo da nossa vida não vão definir quem nós somos. E eu me lembro muito de Jabes, né? O nome de Jabes, nascido com dores, mas Jabes orou e Deus mudou a sorte dele, né? Aquele carimbo que estava ali na vida de Jabes não foi o norte da vida dele, né? E ele ora, e a oração dele é muito linda, e Deus responde, Deus alarga, né, as fronteiras dele, Deus abençoa ele, Deus muda a sorte de Jabes. E finalizar com o Senhor Jesus, que a Dani já até falou lá um pouquinho no início, foi rejeitado, desacreditado, né? Imagina, na cruz, ele sendo Deus, a galera lá embaixo falando para ele, se você é o filho de Deus mesmo, desce aí, né? E na tentação do deserto, que até fala um pouquinho disso, até no livro mesmo eu falo, mas é uma passagem assim que um dia eu lendo, né? Como que Jesus foi tentado ali no deserto na sua identidade, né? Ele foi tentado no ser, ele todo Tu és filho de Deus. que tu és, né? Colocando em xeque a identidade de filho dele. Ele foi tentado no ter. Tudo isso eu te darei se prostrado, ou seja, negociasse a identidade dele, né? Negociasse quem ele era, eu te darei se você prostrado me adorar. E no fazer. Ué, você não está com fome? Transforma essa pedra em pão aí, não é isso? Ele foi tentado em todos os âmbitos ali da identidade dele, no ser, no ter e no fazer. Mas é interessante pensar que quando Jesus venceu a tentação ali na identidade dele, o que aconteceu? Vieram os anjos e o serviram. Ele não precisou provar nada para ninguém, né? Porque ele sabia quem ele era. Então, quando a gente sabe quem a gente é no Senhor e a gente vive os propósitos do Senhor, a gente vai ver o agir de Deus na nossa vida, porque nós somos únicos. Únicos. Ele nos fez únicos. Então, a gente não precisa alimentar essa raiz da rejeição e muito menos se comparar no sentido negativo. Porque aquilo que Deus tem para Dani,
Olha que lindo, imagina se fosse tudo igual. Que graça, né? Aquilo que Deus tem para Dani, Ele tem para Dani. Aquilo que Ele tem para mim, Ele tem para mim, para você que está aí nessa live. O Senhor tem um plano específico para sua vida. E às vezes esses planos eles vão se encontrar, né? Numa amizade, nos relacionamentos, mas você é aceito, amado e único, né? É verdade. Sabrina, para terminar aqui nessa questão do ser único, é muito interessante porque às vezes a gente fala, né? Deus ama a todos igualmente, não é? Mas nesse aspecto, né, quando a gente fala do igualmente, dá a entender que é quantidade, né? Se você tem 10 crianças numa sala de aula, vou falar porque você é minha professora, né? Aí a gente traz, eu ia falar da balinha, a nutricionista entrou, gente. Aí eu ia falar, você vai distribuir 10 balas. Você vai distribuir uma para cada criança, você está distribuindo igualmente. A gente está falando de quantidade, não é? Só que o amor de Deus não é mensurável, não tem como contar. Então, ele é único, né? Então, ele dá aquela porção de amor ali para cada um, de forma única, né? Então, a forma que ele te vê como filha e ele te ama é uma forma única. E assim vai ser com a Gineia, vai ser com a Bárbara, vai ser comigo, vai ser com o Valério, com o Diogo, com cada um, não é? É uma forma única, né? E aí nisso a gente entende a singularidade da nossa vida, né? E a identidade, ou seja, de acordo com a nossa identidade. Eu só tenho um filho, né? E tenho 2 do coração, mas cada um tem um jeitinho, cada um tem uma personalidade, e a gente ama todos, só que cada um, o convívio de cada um é de um jeito, cada um é de um jeito. Por quê? Porque cada um é único. Não é melhor nem pior, é único. É verdade. Amém. A gente quer agradecer, né, Dani, cada um que esteve aqui conosco, que essa palavra, né, aquilo que o Senhor tem para ministrar, possa produzir frutos no seu coração, né? Agradecer a todos que estiveram aí. Eu vi também o Amós, meu sobrinho, lá de longe, aqui também com a gente. Na hora que às vezes eu não consigo, o irmão Anderson, a irmã Luciane, todo mundo que esteve aqui, né? A BN e a Bárbara, que fez a live comigo ontem, tá aí também. A doutora Bárbara, minha irmã, que bom que ela conseguiu assistir hoje, né? Não sei, eu não consigo ver todo mundo aqui, eu vi alguns nomes aqui, ó, mas agradecer ao Senhor. Também. Quem? Bia Inácio. É a Bianca, minha amiga querida aí, ó. Então, a gente quer agradecer. Se eu não me engano, a Bia foi minha aluna de inglês. Se eu não me engano. Ah, é? Pelo sobrenome, esse Inácio não me é estranho, eu acho que ela... É Bianca. Eu não tenho, mas eu teve uma Inácio que foi minha aluna. Eu falei, será que é ela? O que ela será que nos devia aprontar, hein, Dani? Pedir a Dani para orar, para a gente estar encerrando essa live. Te agradecer, tá, Dani, por ter aceito estar aqui com a gente hoje. Foi uma bênção. E é isso, que essa palavra possa produzir frutos, né? No coração das pessoas, que elas possam ter essa identidade afirmada, que a gente possa ser como, imitar, né? Como o apóstolo Paulo fala, imitador de Cristo. Jesus tinha essa identidade. Por isso, né? Mesmo sendo rejeitado, ele não deixou essa para tomar conta do coração dele. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, Senhor, pela oportunidade de estarmos falando da tua palavra, Pai, que é tão preciosa, Senhor, tão preciosa. Senhor amado, quero colocar diante de ti as nossas vidas e a vida de cada um, Senhor, que assistiu essa live, que vai assistir, que o Senhor possa endireitar a nossa visão, Pai, para entendermos, Senhor, quem nós somos em ti, Pai. Abre em direita, Senhor, assim como o Senhor curou tantas terras. Senhor, cura as nossas visões, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos entender, Senhor, que somos filhos amados, únicos, escolhidos por Ti, Pai, para cumprir um propósito nessa terra. E que o Senhor possa se manifestar a cada um com poder, com graça, Senhor, com amor, com verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe a vida da Sabrina cada terça-feira, nessas lives, que ela tem trazido, Senhor, mais conhecimento da Tua palavra,
que isso seja instrumento, Senhor, e que isso sejam como flechas, Pai, como flechas na mão do valente, que essas lives cheguem, Senhor, onde a Sabrina não pode chegar, que essa palavra chegue, Senhor, às vezes onde os pés dela não chegam, mas onde a tua palavra pode chegar, dividindo juntas e medulas, Senhor, no mais profundo do coração e trazendo cura, trazendo transformação, restauração de comunhão contigo, libertação, salvação, Pai, em nome de Jesus, te damos graças e em nome de Jesus te agradecemos de coração, o Senhor sabe o quanto nós agradecemos, Senhor, e te bendizemos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Amém. gente. Graças a Deus, Sabrina, muito obrigada, viu? Minha mãe botou, que pena que acabou. Ah, é verdade. Muito bom, né? A hora quando a gente está falando da palavra vai assim, rapidinho. Verdade. Muito bom. Sabrina, muito Beijo. obrigada. Um beijo, que Deus abençoe. Deixa eu ver se eu consigo tirar um print aqui, né? Consegui. Vou colocar. Depois me manda se eu conseguir, não. Beijo. Um beijo. Fiquem com Deus. A paz. Paz.